no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar no estudo sobre o capítulo 12, agora no seu item terceiro, mas vamos, para nos sintonizarmos os benfeitores espirituais, realizarmos a nossa prece inicial. Que possamos elevar o nosso pensamento ao alto e dizer assim: queridos amigos, irmãos amados, rogamos as bênçãos para que o nosso estudo aconteça da melhor forma possível, que esta casa abençoada nos acolha, que esses benfeitores que já estavam aqui muito antes de aqui chegarmos para preparar esse estudo, que eles possam emanar vibrações, emitir vibrações para cada lar que nos assiste, de acordo com a necessidade de cada um. Que todos aqueles que necessitam do auxílio possam receber de acordo com o seu merecimento a misericórdia do Pai. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos cada vez mais nos esforçando para aprendermos, para praticarmos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe. Muito obrigada por tudo. Graças a Deus, nosso Pai, graças a Ti, Jesus, e graças aos nossos protetores e os trabalhadores incansáveis do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Que assim seja. Então, retomando aqui o nosso estudo, nós vamos analisar o que Kardec trouxe para nós no seu item 3. No terceiro item, falamos no estudo anterior sobre o Evangelho de São Mateus e de São Lucas. Só para recapitular, que diz sobre a gente retribuir o mal com o bem. Então, lá no iniciozinho, Mateus nos diz o seguinte: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Aí Jesus falando diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Já lá no Evangelho de Lucas, diz o seguinte: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Então, os dois itens são mais extensos, mas hoje a gente vai estudar o item 3, é o terceiro item, que também Kardec nos elucida bastante coisa. Ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho, que são os maiores entraves para nós aqui no plano físico, né? No plano espiritual também, mas a gente reencarnou para vencer essas dificuldades, né? Para que a gente seja menos egoísta e menos orgulhoso. Se a gente conseguir esse desprendimento a ponto de dedicar carinho, atenção, amor por aquele que a gente rejeita, por aquele que a gente julga nosso adversário, isso é uma vitória muito grande. Por isso que Kardec diz: a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Seria uma vitória para nós se a gente conseguisse, se empenhasse, conseguisse de fato sentir esse amor, praticar esse amor. Mais adiante ele vai elucidar para a gente que tipo de amor é esse. O amor é igual? O amor que você sente, o amor que você devota a uma pessoa que você gosta muito, é aquela pessoa que você não tem muita afinidade, será que é igual? Vamos ver o que ele nos diz. Entretanto, há geralmente equívoco, ou seja, um engano, né? No tocante ao sentido da palavra amar. Ainda mudou aqui, eu botou em negrito. No sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão, a um amigo. Então Jesus sabia da nossa dificuldade,
Mas será que Jesus ia querer que a gente ficasse estagnado? Ah, deixa quieto, eles não se gostam mesmo. Um dia, quem sabe? Não. Ele ia fazer o máximo possível para que a gente vencesse essa dificuldade. Nós estamos até hoje nos esforçando para vencer. De repente a gente conseguiu com um adversário, com um inimigo, mas temos outro. Então, com aquele ali a gente já conseguiu vencer aquela etapa. Vamos partir para as outras dificuldades. De repente a dificuldade com um é no tocante a fazeres, com outra no tocante ao discurso, ao diálogo. A gente até consegue conviver, mas quando para conversar não dá, não consigo conversar com fulano. Então cada um tem sua particularidade, tem o seu quinhão de dificuldade. Outras ficam de boa, não fico bem na presença da pessoa, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo desempenhar uma atividade com essa pessoa. De outras vezes a gente fala assim, não, para conversar numa festa, para brincar, vai. Agora para trabalhar com fulano não dá. A gente começa a listar todos os defeitos da pessoa, né? Quando na realidade, o que a gente aprende, né? A exaltar e a potencializar as qualidades. Os defeitos nós já sabemos que nós temos, né? Então se a gente fizesse esse esforço de potencializar as qualidades, as virtudes das pessoas e não enxergarmos somente os vícios, né, ou as dificuldades, de repente a nossa convivência seria muito mais fácil, mas nem sempre é assim que a gente age, né? E Kardec vai além, a ternura pressupõe confiança. Confiança, quando a gente tem confiança em alguém, a gente tem aquela lealdade, né? A lealdade recíproca. Então, se você não confia, como é que você vai vai ter uma relação ali de forma despojada, sem aquele receio, né? Desarmado. Então, quando a gente não confia, a gente, como a gente costuma dizer, a gente está sempre com o pé atrás, sempre reticente, sempre esperando algo de ruim que venha daquela pessoa. Isso não é agradável, nem para nós e nem para a pessoa. Então ele diz, a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer o mal, né? Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Aí ele prossegue, vou dar uma puladinha aqui, ele diz, enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. De um amigo a gente sorri, a gente fica mais relaxado, mais descontraído, né? A gente lembra de coisas legais, a gente gargalha. Quando é um adversário, quando a pessoa que a gente não gosta muito, a gente julga que a pessoa não gosta da gente, porque tem isso também. A gente quer pensar o que o outro está pensando. Então a gente já rotula, fulano não gosta de mim. A gente transfere a nossa repulsa para o outro. Então é o outro que não gosta de mim, não sou eu que não gosto dele. Então já fica armada, a gente não dialoga muito, a gente não é muito, nós não nos predispomos, né, a ser amigável, a auxiliar, a ter dar as boas-vindas. Tem isso também, né? A gente não acolhe, a gente fica ali, se for solicitado vai, e às vezes nem quer auxiliar esse irmão, esse suposto adversário. Então Kardec nos diz no terceiro parágrafo o seguinte: a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. Então ele vai explicar para a gente, e lá no Livro dos Espíritos a gente encontra sobre isso também, sobre as antipatias e as simpatias, né? Então ele diz, né, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Então a gente sabe que a gente, né, está emanando energia. Então se é alguém que já não tem um pensamento agradável, e pior, o pensamento desagradável em relação a nós, já há ali uma repulsa. Mas ainda assim, Jesus nos recomenda insistirmos, perdoarmos,
amarmos, fazermos o de melhor para essa pessoa. Tá? E Kardec continua: o pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio, que eu falei, quando a gente está na companhia das pessoas que a gente tem um bom entendimento, que a gente gosta, mesmo quando a pessoa naquele momento não está numa boa sintonia, que nós somos assim, né? Nós somos voláteis, né? Tem dia que a gente está muito bem, tem dia que a gente está muito irritado, tem dia que está muito alegre, tem dia que a gente está mais para baixo, está mais desanimado, e nem sempre a gente consegue encontrar uma causa aparente. Pode ser que um dia é porque você desentendeu com o chefe, desentendeu com o esposo, com a esposa, com os filhos, mas tem dia que você acorda super bem, fez a sua higiene matinal, tomou seu café, e no desenrolar do dia você percebe que teu rendimento está caindo, você está vindo com os pensamentos meio complicados e você não entende, está tudo bem, o trabalho está bem, está fluindo bem, as pessoas vêm bem, mas você não consegue render. Então, nessas questões assim, que a gente julga, não consegue aparentemente analisar o que está acontecendo, mesmo que a gente encontre o nosso amigo nesse estado, o que a gente quer? A gente quer abraçar, a gente quer alegrar aquele amigo. O adversário, se ele estiver assim, normalmente, não estou dizendo todos, né? Se a gente puder nem chegar perto, a gente até se afasta. Aí já vem aquela pessoa negativa, te troca de calçada, finge que não viu, porque não quer ouvir, não quer emprestar o ouvido, né? Não quer entrar em debate, porque a gente não consegue se sustentar. Quando a pessoa fala uma palavra-chave, a gente já quer discutir e dali dá um discurso imenso. Então tem essas coisas também. E Kardec, Jesus já previa isso e Kardec nos trouxe isso para nos auxiliar. Então, repetindo, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então Kardec nos socorre aqueles que ficam meio assim, sentidos, eu não consigo fazer essas coisas que está lá no Evangelho, eu não consigo seguir à risca o que Jesus nos ensinou. Essas sensações, elas são naturais. O que ocorre é que a gente tem que vencer essas sensações, a gente tem condições de vencer essas sensações desagradáveis que ocorrem conosco. A doutrina espírita nos dá vários recursos, o recurso da prece, o recurso da mentalização positiva. Algumas pessoas têm o recurso de quando a gente tem uma dificuldade com determinada pessoa, a gente mentalizar se doando, dando uma abraçada de flores, um buquê de rosa, aí você escolhe a cor que você gosta, né? Ou a cor que você julga que a pessoa goste e dá essa cor para a pessoa. A gente pode escrever frases positivas para essa pessoa e ao longo do dia a gente ir repetindo. Tem algumas orações também no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, com relação a isso, para que a gente tenha uma tolerância maior, até por nós mesmos, né? Que às vezes a dificuldade parte de nós. Então nós temos vários recursos. Agora a medicina alternativa, né? Os espiritualistas, né? A própria medicina mesmo vem trazendo para a gente a questão da palavra fugiu, da meditação, para que a gente asserene o nosso pensamento, para que a gente trabalhe a nossa respiração. Nesse processo, que não precisa durar 1 hora, não precisa durar 2 horas, não precisa durar 30 minutos, pode ser de 5 minutos. Nesse processo, a gente consegue se manter mais sereno e assim consegue tratar o outro, lidar com o outro de uma forma mais serena. Hoje a gente tem vários recursos, basta a gente buscar, né? Busqueis e achareis. Busquei e achareis. Então, Kardec vai continuar aqui. Antes da gente seguir, eu busquei o auxílio nessa obra aqui, no Roteiro de Jesus. É uma compilação que o nosso querido Gerson Simões Monteiro fez de várias obras da psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito Irmão X, o nosso querido Humberto de Campos. Então, no Roteiro de Jesus, eu peguei eles têm várias historinhas sobre Jesus, da passagem de Jesus aqui na Terra. Tem Jesus quando criança,
Jesus, depois que desencarnou, Jesus, que mais aqui, agindo, ensinando por. Então tem várias situações, é dividido em 4 partes. Eu peguei aqui o capítulo 20, Aprendizes e Adversários. O que acontece? Jesus estava lá, normal no seu trabalho, acordado, conversando com as pessoas, e chegaram alguns daqueles que queriam conhecer aquele que se dizia o Messias. Então chegou Jonatã, Jessé e Eliaquim, que eram funcionários do templo de Jerusalém. Eles, passando por Cafarnaum, procuravam Jesus, que estava lá na casa de Simão Pedro. E eles queriam conselhos de Jesus. Então cada um fez uma pergunta a Jesus. Nesse caso aqui, eu acho que eles não queriam fazer a pegadinha como os escribas faziam, não, sabe? Acho que eles queriam conselhos mesmo porque eles achavam que seria fácil seguir o mestre. Só que seguir o mestre não era para todos. Então vamos ver como Humberto de Campos nos traz essa história. Então, ele diz assim: Jesus meditou alguns instantes e respondeu as perguntas. Eles foram fazendo várias perguntas. Aí um fez assim, os visitantes entreolharam-se perplexos e Jonatã retomou a palavra perguntando. Hoje eu vou pegar metade da história para encurtar o nosso tempo. Senhor, se nós somos injuriados, ou seja, a gente está falando aqui de adversário, se a pessoa vai lá e faz uma injúria, contra você, o que será que o Messias iria responder para Jonatã? Jesus falou: adotemos o perdão e o silêncio, Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Aí Jessé: e se formos perseguidos? Aí Jesus responde novamente: utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhe. Aí chegou a vez de Eliaquim: mestre, e se nos baterem, se nos esmurrarem, que fazer se a violência nos avilta e confunde? Ou seja, ninguém gosta de apanhar. Então, eu acho que eles queriam que Jesus justificasse: não, já que você apanhou, vai lá e bate também, você está no seu direito. Só que Jesus veio trazer o amor. Lembra da lei mosaica, quando você tinha o direito de retrucar, de devolver o mal com o mal? Jesus não ia jamais dar um conselho desse. Aí Jesus responde: ainda assim, a paz íntima deve ser nosso asilo, e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura se viciar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. Aí Jonatã insistiu: Senhor, que resposta oferecer então à maledicência, à calúnia e à perversidade? Então, ou seja, alguém foi lá, te caluniou, foi perverso, falou um monte de coisa, inventou um monte de coisa a seu respeito. O que a gente faz? Aí Jesus sorriu, a gente imagina o sorriso do Cristo, e falou para ele: o maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flagelam a vida. E o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. Então, essas pessoas que têm essa prática já são desditosas. Não precisam de chegar lá e botar mais pá de cal nessas pessoas. Aí, e que reação assumir perante os que perseguem? Jessé foi lá e perguntou de novo, E Jesus respondeu: quem persegue os semelhantes tem um espírito em densas trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. Socorro espiritual. Hoje, na nossa doutrina, qual seria o socorro espiritual que nós dedicaríamos a esses irmãos?
Aí ele aqui pergunta: que punição reservar aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o brilho? Ele queria punição, tem que punir. Nós nos julgamos justiceiros, né? Aí ele ainda realçou a pergunta dele para tentar se explicar, né? Eu refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito, ou seja, aquele que tira sangue mesmo, não é só um machucadinho, né? E Jesus responde: quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso que devemos corrigir com reclusão e com um tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. A gente percebe aqui que Jesus não diz que aquele que cometeu o ato, que aquele que agrediu, ele vai ficar impune. Ele diz, devemos corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. O problema é que ainda hoje na nossa sociedade, quando a gente coloca em reclusão um detento, uma pessoa que cometeu um ato criminoso, a gente não educa esse ser. Os nossos cárceres, as prisões, elas potencializam esse mal, né? Com poucas exceções de pessoas que realmente se arrependeram e não gostaram daquela vida e quando saem buscam uma oportunidade de trabalho e recomeçam a vida, mas a grande maioria, a gente percebe pelas estatísticas, que tem uma vida muito ruim lá, né? Uma cela que cabe 30, botam lá 200, 300 pessoas. Então, como é que fora a periculosidade, não é bem a periculosidade, os delitos, né, que são variáveis. Então, você vê ali uma pessoa que cometeu um ato criminoso de menor potencial, junto com outro com uma gravidade maior. E lá eles têm que sobreviver das leis que eles criam lá dentro. Então, quando chegam aqui, eles chegam daquele jeito, né, tentando também sobreviver na sociedade que para eles é uma selva. Então, cabe a nós, né, termos esse discernimento e evolução e maturidade espiritual para lidar também com essa situação. Quem de nós nunca desejou a morte de um criminoso? Quem de nós nunca desejou que um criminoso fosse apedrejado ou morto à paulada? Quem de nós nunca vibrou com a morte de um criminoso? A gente já estudou sobre isso aqui, já viu várias situações. Se hoje nós não fazemos mais isso, nós não pensamos assim, ou se você que está nos assistindo não pensa mais assim, graças a Deus, você já subiu mais um degrauzinho, nós já conseguimos subir mais um degrau. Mas outrora, ou há bem pouco tempo, a gente achava que com o sangue a gente lavava todos os erros. E a gente percebeu que não é esse o caminho, até porque a gente sabe que aquele que desencarnou continua por aqui, nesse mesmo plano, né? Reforçando aqueles que continuam no ato criminoso no plano físico. Então só reforçou o exército, não resolveu. O que resolve ainda e deve ser a educação do ser, a educação do espírito, tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado. Educação sempre é que os espíritos superiores nos indicam. E aqui eles continuam, né? E espraiando o olhar doce e lúcido pelos circunstantes, continuou, né? Jesus continua falando para eles. É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. Será que a gente tem essa força e essa convicção do amor de Deus? Será que a gente para pensar nisso? Ou a gente está vivendo no automatismo, está vivendo, acordo, faço a minha prece, tomo café, vou trabalhar, volto, faço a comida, faço o jantar, vou dormir? E será que a gente para refletir nas nossas atitudes? Como é que nós estamos? Hoje eu não fui bem, hoje eu não estava bem. Mas e ontem? E amanhã, como será? Como é que está o meu caminhar? Será que a gente tem essa convicção do amor? Ou a gente só reproduz o que a gente vê nas literaturas espíritas? Porque às vezes a gente só reproduz, a gente não faz o mínimo esforço para poder colocar em prática aqueles ensinamentos que a gente está tentando absorver. Então Jesus, esse alerta, né, é para todos nós que estamos aqui,
É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes. Como a gente vai educar alguém se a gente não se educa? Precisamos nos educar também, né? Com a força de nossas convicções e conhecimento. A doutrina espírita já nos deu um embasamento muito grande, muito forte. A gente só precisa se empenhar mais. Estamos ali, tentando. Desistir não vamos, mas precisamos sempre nos empenharmos, né? A fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. É uma proposta de Deus, é uma proposta de Jesus. Quanto maior esse amor se espalhar, mais fácil, mais rápido a gente vai evoluir, mais rápido a gente vai atingir esse estágio de planeta de regeneração. Depende de nós, né? Não vai vir um raio assim, tchum, fazer todos se melhorarem. Depende de nós, habitantes aqui do plano físico. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude ao enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido, ou seja, com o esquecimento de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Jesus falou para ele. Aí, nesse momento, uma criança doente chorou em alta voz num aposento contíguo, ali próximo. Jesus foi acolher essa criança que chorou. O mestre pediu alguns instantes de espera e saiu para socorrê-la. Mas ao regressar, em vão, Debalde buscou a presença dos aprendizes fervorosos e entusiastas, que queriam colher ensinamentos do Messias, Só que qual foi a situação? Na sala modesta de Pedro não havia mais ninguém. Então, esses ensinamentos nem todos querem acolher no coração. Essa foi a contribuição de Humberto de Campos e que aqui Gerson Simões Monteiro pegou da obra Contos desta e Doutra Vida, está lá no capítulo 4, tá? Quem quiser dar uma conferida na íntegra, vale muito a pena, ainda mais Humberto de Campos, Então, para nós fecharmos aqui, lá no último parágrafo do item 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fecha esse item da seguinte forma: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Jesus nos disse que não veio, destruir a lei, ele veio dar cumprimento. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Aí ele vem dizer pra gente o que é esse amar os inimigos. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, não lhes guardar rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, ou seja, alegria, em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. Então, quando essa pessoa foi agraciada com alguma situação, que a gente vibre com alegria para essa pessoa também. Amar os inimigos é socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Tem isso também, A gente quer retribuir, mas quer mostrar para a pessoa, olha como eu sou bondoso, E fazer com que a pessoa se prostre a nós. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, que a gente fique com esses ensinamentos da doutrina espírita, com essa explicação de Allan Kardec. Se a gente não tivesse essas elucidações, seria muito mais complicado para nós entendermos o que Jesus tinha a nos dizer. A doutrina espírita tirou esse véu que a gente não consegue, às vezes, captar as lições do Mestre ali nos escritos evangélicos. Então, que a gente possa agora, com essa fala de Allan Kardec, de Lucas, de Mateus, de Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier,
mentalizar o Cristo, para a gente agradecer todo esse banquete de amor que eles nos trouxeram, a oportunidade, né, da gente estar em contato com esses ensinamentos para poder auxiliar-nos, né, nessa caminhada. Isso é muito bom para nós. A gente tem um roteiro, né, a gente não está para lá e para cá, a gente tem um foco. Então fechemos os nossos olhos e digamos assim: obrigada, Mestre Jesus, obrigada, querido irmão, por mais esta oportunidade de luz que a doutrina nos trouxe, que os espíritos de luz nos trouxeram. Obrigada por termos um lar, por termos amigos, por termos a oportunidade do trabalho. E lembrando o que a doutrina nos trouxe, que trabalho é toda ocupação útil. Então, que a gente possa agradecer também por todo tipo de trabalho que possamos desempenhar. Seja o trabalho através da mente, seja o trabalho através do corpo físico, mas que a gente se coloque sempre em movimento, e agradecidos estamos por esta oportunidade. Mas rogamos a Ti, Jesus, como pedires que ainda somos, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que precisam do Teu auxílio, do Teu aconchego, do Teu consolo, que todos esses, que todos nós percebamos que nunca estamos sozinhos. Sempre teremos o amparo da espiritualidade maior, o Teu amparo, Mestre Jesus, o amparo de Deus, nosso Pai Criador. Obrigada por tudo. Visite cada lar desse momento. Graças a Deus.